É assim, o Sol e a Lua são consideradas as luminares. Tá? O que significa isso? Luminares significa aquilo que ilumina, né? São os olhos. Então, o Sol e a Lua representam os nossos olhos no mapa. O Sol se exalta no signo de Áries, Mecha, e a Lua se exalta no signo de Touro, que significa Vrishabha, tá? Então, o signo de Áries fica aqui, o signo de Touro fica aqui, na sequência. Áries, Touro. O Sol se exalta em Áries, o Touro se exalta, a Lua se exalta em Touro. Tá? É um coladinho do outro. Olha só que interessante como eles ficam exaltados. A Lua representa o pai, não, a Lua representa a mãe e o Sol representa o pai. Quando é que eles estão plenamente exaltados estão coladinhos um com o outro. Entendeu? É quando o casal se encontra, eles ficam felizes, exaltados. Quando tá tudo aqui. Às vezes o casal se encontra e ai, dá um probleminha aí. Mas a gente não está falando disso agora. Nós estamos falando de exaltação em estado de harmonia e perfeição. Então, quando o Sol é o pai, está coladinho com a mãe e a Lua, ambos ficam felizes, ou seja, exaltados. Então, o Akshaya Tritiya tem a ver com esse momento astrológico no universo. Então, eu vou fazer a leitura aqui, tá? Para vocês acompanharem comigo, então, o texto. Tá? O texto é curtinho, é bem rápido, e eu vou fazer a leitura, então, agora. Amanhã, dia 22, olha só, que é hoje mesmo, tá? Do 4, um sábado, será o Akshaya Tritiya, o terceiro dia da quinzena lunar crescente. Deixa, pessoal. Vamos lá. O terceiro dia da quinzena lunar crescente chama-se Shukla Paksha, a fase crescente da Lua, do mês de Vaishaka, que é o equivalente para nós aqui do mês de abril, maio, final de abril, início de maio. Esse é um dos dias mais auspiciosos do ano para dar início a atividades que visam êxito e permanência, que significa o quê? Constância. Pois Akshaya significa imperecível, permanente, constante ou eterno. Embora, em geral, a escolha de um muhurta, ou lapso do tempo, data de início para uma atividade auspiciosa, demande uma análise elaborada, Akshaya Tritiya é um dia que geralmente dispensa análises mais detalhadas pelo fato de envolver uma configuração muito positiva de Surya, o Sol, e Chandra, a Lua. Ambos exaltados, em Jyotisha, é dito que Surya e Chandra são os grahas mais importantes pelo fato deles serem luminares e por deterem discos muito mais amplos que os demais grahas. Grahas são chamados os planetas. O que lhes rendeu o título de Mandala Grahas. Tá? Mandala significa disco, Graha significa planeta. Planeta que cobre uma grande área. Há vários eventos religiosos importantes que são comemorados nesse dia na tradição hindu, como o advento de Parashurama, um avatar de Vishnu, o início da recitação do Mahabharata por Vyasadeva, a descida do rio Ganges no assim chamado mundo material, este mundo, etc. Logo, os hindus observam festividades diversas nesse dia. Eles realizam rituais, ações, sacrifícios pacíficos, dakshinas, caridades, doações, votos e pedidos visando frutos materiais ou espirituais. As mulheres, por exemplo, costumam fazer votos visando o bem-estar de seus esposos, para que eles fiquem prósperos. E aqueles que não têm esposos ainda realizam os votos
visando obter umzinho. Na minha tradição, Gaudiya Vaishnava, por exemplo, ou na nossa tradição, né, Gaudiya Vaishnava, por exemplo, muitos acharyas ou mestres espirituais escolheram e ainda escolhem o Akshaya Tritiya para dar início a atividades auspiciosas como a inauguração de templos, iniciações espirituais, etc. Vamos lá. Muito embora neste ano Akshaya Tritiya esteja se alinhando praticamente com o terceiro dia após o eclipse solar ocorrido em Áries ou Mecha, esse ainda segue sendo um dia auspicioso, ainda que não tanto quanto os outros anos. Inclusive, os melhores ascendentes para dar início a uma atividade auspiciosa nesse Akshaya Tritiya são Áries, Leão e Capricórnio. São lugares onde o Sol está fortalecido, pois a partir desses grahas se encontram predominantemente bem dispostos, tal como demandam as regras da astrologia védica. Veja bem, é dito que, por exemplo, às vezes nós vemos certas falhas na personalidade de grandes líderes ou grandes mestres. Então, o exemplo que se dá é que eles são semelhantes à Lua ou semelhantes ao Sol. O Sol, existem manchas escuras no Sol. Não sei se vocês já viram em documentários de cosmologia, existem vários pontos escuros no Sol. São manchas. A Lua também possui manchas. Você pode olhar, você vai ver as manchinhas na Lua. Entretanto, as manchas não impedem o brilho do Sol, não impedem o brilho da Lua. Tá? Então, é assim, às vezes nós vemos falhas em grandes personalidades, porém, se o brilho delas supera as falhas, então isso deve ser considerado honestamente. Tá? Isso é questão de dignidade intelectual. Então, aqueles que querem se proteger da inveja, da tendência ao criticismo, do mau humor, da rabugice, devem olhar para o brilho. Se o brilho supera a mancha, isso tem que ser considerado. Inevitavelmente por uma questão de honestidade intelectual. Tá? Agora, se for o contrário, puxa, tá? Saia das sombras, vem para a luz, ok? Tá bem? Então, isso tem que ser observado também. É como, por exemplo, né, se você tem um esposo, né, e o esposo é muito gastão, tá? Então, a esposa chega, mas você está gastando muito, ou vice-versa, né? Normalmente é o contrário, né? A esposa gasta mais. O esposo diz, mas você está gastando muito. O que a esposa fala? Tudo bem, eu estou gastando muito, mas olha para a nossa casa, olha para os nossos filhos, olha para a sua prosperidade, olha para a sua saúde, olha para a nossa saúde, os benefícios são muito maiores do que os prejuízos. Acorda, criatura. Assim que uma mulher fala. Ok, o homem vai falar, mas minha querida, tá certo que eu gasto muito mais, eu fui promovido, eu estou ganhando o dobro do que eu ganhava antes, então tá tudo bem, a conta está aumentando. Ou seja, se o lucro é maior do que o gasto, então está tudo bem. O Akshaya Tritiya de hoje, embora nós tenhamos tido um eclipse recentemente, o eclipse solar, ele é um eclipse que tende a evoluir, a elevar os seres espiritualmente. O eclipse lunar é que provoca síndrome de pânico, loucuras na mente, ansiedades, todas essas loucuras aí. Mas o eclipse solar costuma despertar os seres para a espiritualidade. Esse eclipse recente é um eclipse bom. As pessoas só precisam observar os momentos auspiciosos. Como nós temos a sala dos mantras, sempre que tiver um eclipse, Devananda, e agora o que eu vou fazer da minha vida? O eclipse está chegando, eu já não sei mais de nada. Querida, venha para a luz, saia da escuridão, acorde cedo, venha fazer sadhana. Tá tudo bem. Por quê? O eclipse lunar, a Lua afeta quem está embaixo dela. Quem está acima da Lua não é afetado pelo eclipse. Como, por exemplo, se você está caminhando por uma rua, está chovendo muito, e tem raios, e o raio pode cair na sua cabeça, é porque está abaixo das nuvens. Se pegar um aeroplano, um avião,
ou o balão e subir acima das nuvens, os raios podem cair à vontade, que jamais vão atingir você. Então, se você não quer ser afetado por nenhum eclipse, vá para cima da Lua. Ou seja, supere a mente, a letargia. Vá para cima, suba, eleve-se, envolva-se, proteja-se, indo para cima da Lua. É assim que você se protege do Ekadashi, ou do eclipse. Sempre que tiver eclipse, Devananda, agora sim, já estou pressentindo, estou aqui me tremendo toda de medo. Nesse eclipse eu vou fazer da minha vida. É muito simples. Eu já, como astrólogo, já sei que isso vai acontecer com frequência. Então, a sala dos mantras é o caminho. Você não precisa nem perguntar nada. Mas é só despertar, sair das sombras, da escuridão da lua e despertar e ir para o sol. Onde você tem bastante luz, o eclipse não te atinge. É muito simples. Tá? Então, fiquem bem atentos. Sempre que tiver eclipse. Mas Devananda, esse eclipse é auspicioso, é bom para a espiritualidade. Então posso dormir à vontade que está tudo bem. Bom, tu dizes, né? Desperta, venha para a luz. É o momento em que a luz está benevolente, favorecendo a sua espiritualidade, a sua evolução. Desperta agora, venha para a luz. Esse é o objetivo do sadhana. Saia das sombras, saia da escuridão, vem para a luz. Ok? Então, assim, para nós finalizarmos então, o nosso sadhana de hoje, eu vou então recitar o Srimad Bhagavatam, essa contextualização aqui do Akshatri. A gente está um pouquinho já avançado no tempo de hoje. Eu vou finalizar com o mantra e a Aninha Simões vai fazer então a luz do parto e nós vamos então viver a nossa experiência de saudades, porque vamos nos separar, tá bem? O mantra chama-se Utistata, tá? Que significa desperta. Esse mantra, ele é um mantra do Mundaka Upanishad, que é um dos Upanishads, que são os escritos dos sábios da floresta. Tá? E ele diz o seguinte: eu vou ler aqui vou seguir aqui a apostila, eu vou falar a tradução clássica e a tradução que é a interpretação nossa, ou a interpretação da Seva. Tá? Verdades supremas, Vedas, Upanishads. Fica no canto 1, capítulo 3, o verso é o 14 do Mundaka Upanishad. Utistata Jagrata, Utistata Jagrata, Tamaso Madhyotir Gamaya, Utistata Jagrata Prapya, Haram Nibhodata, Kshurasya Dhara, Nishita Durachaya Durgan Patastu, Kavayo Vadanti, Vida. Ok? A tradução clássica diz o seguinte: desperte, levante e encontre o mestre. Descubra onde estão os grandes em conhecimento. Sem eles o caminho é difícil. É como o fio de uma navalha. Essa é a opinião dos sábios. Agora eu vou falar a tradução, que é a interpretação da Seva. Tamaso Madhyotir Gamaya. Saia da escuridão, volte-se agora para a luz. O alma condicionada ao ciclo dos repetidos nascimentos e mortes, o samsara. Agora que você já experimentou o suficiente do sabor amargo da derrota, que se apresenta sob a forma da dissolução e das misérias da existência mundana, o samsara, e ao ciclo dos repetidos nascimentos e mortes, ouça, por favor, com atenção, para seu benefício e liberação. Desperta, levanta, caminha e não pare antes de alcançar a meta, que é o seu despertar na transcendência. Aqueles que se abrigam na letargia, negligenciando os ensinamentos superiores, percorrem um caminho difícil. Ele é semelhante ao fio de uma navalha que certamente provocará dor e decepção no devido curso do tempo. Essa é a opinião dos sábios realizados que já cruzaram o caminho
na densa floresta da ignorância. Contudo, sentir-se cansado ou cansada é compreensível em sua jornada no caminho da evolução, devido às dificuldades que surgem. Se necessário for, sente-se, descanse. Porém, ao fazê-lo, mantenha diante dos seus olhos a meta a qual você, ó alma condicionada na ilusão, está destinada, que é o seu despertar na transcendência. Ao sentir-se melhor, isso vai acontecer. Então, munida de firme fé e determinação em seu coração, e abandonando toda a letargia que surge do apego à ignorância, que leva para a derrota certa, levanta e anda e caminha e desperta. Porque o seu destino final já está previsto, é o despertar na transcendência. Vedas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna.